Nesse vídeo, que é uma sequência do vídeo anterior, em que nós apresentamos a hipótese do autor dessa publicação no Nerd Has Power, em que ele afirma que o SARS-CoV-2 não teria origem natural, mas sim seria uma arma de guerra. E nesse vídeo, que é uma sequência desse vídeo introdutório, o autor ele defende a tese com base nas mutações que foram identificadas no SARS-CoV-2 e também no RAT G13, ou seja, na proporção entre as mutações sinônimas e as não sinônimas, lembrando que mutações sinônimas são aquelas que envolvem alterações na sequência de um aminoácido, em que essa alteração não implica em alterações na formação desse aminoácido, dessa sequência de bases nitrogenadas que sintetizam um aminoácido. E as mutações não sinônimas são aquelas cuja alteração implica em alteração na formação desse aminoácido, nessa sequência de bases nitrogenadas, que deveria formar um aminoácido e forma outro no seu lugar. De maneira que, quando se analisa, por exemplo, a proporção dessas mutações sinônimas em relação às não sinônimas, comparando o SARS-CoV-2 e o RAT G13, essas mutações sinônimas em relação às não sinônimas, que num processo evolutivo normal deveria ser de 5:1, em relação a esses dois coronavírus, ressalto novamente, SARS-CoV-2 e RAT G13, é de 45:1. Então, esse dado é um dado que vem ao encontro da hipótese, da teoria defendida por esse autor, de que se o SARS-CoV-2 apresenta uma origem natural, o RAT G13 apresenta uma origem não natural e seria uma farsa. E se o RAT G13 é de fato um coronavírus natural, o SARS-CoV-2 ele apresenta uma origem não natural, ele seria uma construção de laboratório, uma arma biológica, porquanto, para essa proporção contrariar a proporção identificada no processo de seleção natural evolutivo, que é de aproximadamente 5:1, pelo menos um desses dois coronavírus teria que apresentar uma origem não natural, ou então os dois apresentarem uma origem não natural. Também um outro dado que vem ao encontro dessa teoria, ou se preferirem, hipótese, levantada pelo autor, é o fato de que, quando se analisa a proteína E, que é uma proteína estrutural da cápsula do invólucro da couraça do SARS-CoV-2, essa proteína E, ela é uma proteína que é resistente às mutações. E quando se analisa a estrutura do SARS-CoV-2 no início da pandemia, à medida que foi evoluindo, essa proteína E, ela apresentou mutações dessa proteína, o SARS-CoV-2, que é incompatível com o processo evolutivo natural. E quando se compara também a sequência de aminoácidos dessa proteína com a proteína identificada em dois outros coronavírus, eu vou pegar uma colinha aqui, o ZC45 e o ZXC41, que são dois coronavírus, esse sim de origem natural. Essa sequência de aminoácidos entre o SARS-CoV-2 e esses vírus batem em 100%.
Além do que, quando se compara, por exemplo, a proporção, a proporção das mutações sinônimas em relação às não sinônimas desses dois vírus, que são de fato de origem natural, a proporção é de 5 para 1, de maneira que se chega à conclusão que o SARS-CoV-2 ele pode ter origem a partir desses dois outros vírus. Ressalto novamente, ZC45 e ZXC41, que são dois coronavírus que são propriedades estudadas, guardadas, estudadas pelo Partido Comunista Chinês, pelas organizações militares vinculadas a esse Partido Comunista Chinês. Então, em decorrência disso, e também do fato de que esses dois vírus, eles não guardam uma relação, eles apresentam um distanciamento do coronavírus humano de Wuhan relativamente ao processo evolutivo. Questiona-se como eles não apresentando nessa sequência evolutiva uma relação, a proteína E é idêntica tanto nesses dois vírus relativamente ao SARS-CoV-2, de maneira que o autor levanta essa hipótese, essa teoria de que o SARS-CoV-2 de fato seria uma arma biológica construída a partir de dois vírus naturais, ou seja, o ZC45 e o ZXC41. Como se pode constatar em tela, o vírus, o coronavírus RATG13, que é atribuído pelo autor desse trabalho, do trabalho apresentado em tela, como uma construção da professora Shi, do Instituto de Virologia e Doenças Infecciosas de Wuhan. Ele participa desse grupo de coronavírus que apresentam semelhança estrutural com o vírus, o coronavírus identificado na SARS. De maneira que esse coronavírus RATG13, ele, além de ser potencialmente capaz de infectar as células humanas, ele apresenta alguns dados em relação aos outros coronavírus, também capazes de infectar as células humanas, que os tornam mais, por assim dizer, contagiosos, infectantes do que os demais coronavírus presentes nessa lista denominada pelo autor de lista Xi de coronavírus. Quais sejam? Na posição 442, tanto o coronavírus da SARS quanto esse coronavírus RATG13, que foi identificado no morcego das cavas, das cavernas de Wuhan, nas proximidades de Wuhan, eles apresentam dois aminoácidos denominados tirosina e leucina, que são capazes de interagir com outros aminoácidos presentes no sítio ativo da enzima ACE2, ou seja, da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira a estabilizar essa ligação, tornando essa ligação mais acentuada, mais forte, comparativamente aos demais coronavírus. Além do que, é importante ressaltar que quando se analisa esse sítio, esse domínio de ligação presente nesses coronavírus capazes de infectar as células humanas,
O único coronavírus desses constante nessa lista da professora Xi, que nessa posição 472 apresenta semelhança com o vírus da SARS, ou seja, apresentando o aminoácido leucina, é o RATG13, ressalto novamente, o coronavírus, cujo autor desse trabalho atribui ter sido uma criação da professora Xi, tornando esse coronavírus mais contagioso, mais infectante que os demais coronavírus presentes nessa lista, porque além dos aminoácidos presentes capazes de se ligar no sítio ativo dessa enzima ACE2, nessa posição 442 e 472 apresenta o aminoácido leucina, que torna essa interação, essa ligação entre esse domínio presente no coronavírus e o sítio ativo dessa enzima mais acentuado. Também o autor, ele menciona que tendo sido descoberto esse coronavírus em 2013, a doutora Xi levou tanto tempo para divulgar esse achado, tornando conhecido somente agora, no meio de permeio a essa infecção. São questionamentos que o autor coloca para induzir a uma possível manipulação do vírus, do coronavírus presente nos morcegos, na direção de uma arma de guerra biológica. A seguir, o autor, para justificar a sua teoria de manipulação referentemente ao código genético desse vírus, ao RNA desse vírus, ele analisou a proteína spike. É importante salientar que quando nós analisamos a versão de translato para o português, a proteína spike foi traduzida como pico nessa tradução que não é minha, uma tradução automática feita pelo translator automático. De maneira que esse autor, ao analisar essa glicoproteína spike nesse coronavírus identificado no morcego de Wuhan, ou seja, no RAT-TG13, ele identificou resquícios de uma manipulação genética de maneira a alterar esses 4% na estrutura desse RNA, que difere do coronavírus identificado em humanos, mas que possibilita a esse coronavírus RATG13, identificado, ressalto, no morcego, infectar as células humanas, as células do trato respiratório. De maneira que o autor, antes de adentrar propriamente a justificar essa manipulação genética, ele apresenta uma revisão acerca do código genético, em que, basicamente, cada aminoácido ele é decorrente da combinação de 3 bases nitrogenadas. Por exemplo, uracil ou forma a fenilalanina. Uracil, citosina forma também a fenilalanina.
alanina. De maneira que, por exemplo, se ocorrer a substituição nesse códon, nessa trinca de 3 bases nitrogenadas, um uracil por uma citosina, não vai ocorrer alteração referentemente à fenilalanina, esse aminoácido, de maneira que essa mutação é considerada uma mutação que não promove, é uma mutação natural, é uma mutação que não implica em maiores consequências para o organismo humano. Por outro lado, se por acaso na síntese dessa trinca, desse aminoácido, ocorresse a substituição desse uracil por uma adenina, já seria sintetizado um outro aminoácido com implicações que alterariam esse código genético. É também importante você também identificar as sequências que iniciam a síntese de uma proteína, de um aminoácido, ou melhor dizendo, de uma proteína, de um polipeptídeo, qual seja a adenina, uracil, guanina, que é a trinca que inicia essa síntese, e os aminoácidos que param essa sequência polipeptídica. Entendido isso, é importante se ter em mente que as mutações, sejam elas espontâneas, ou seja, que não apresentam na sua grande totalidade perigo para o organismo, a maioria dessas mutações espontâneas, quando não alteram a sequência de trincas de bases nitrogenadas de maneira a alterar a síntese daquele aminoácido, elas não têm implicações maiores para o organismo. Também é importante ressaltar que no nosso organismo, não sei se estou enganado referentemente o número de mutações, mas é algo entre 2.000 a 3.000 mutações por dia que ocorrem no nosso organismo. Não tenho certeza exata sobre esse número, mas que são na sua quase totalidade reparadas pelos mecanismos de reparo do DNA. E a propósito disso, em vídeos anteriores a esse, que não estão organizados dessa maneira que eu estou tentando organizar esses vídeos referentemente ao coronavírus em playlistas, eu elaborei cerca de 2 ou 3 ou mais vídeos referentemente às mutações, como é que elas ocorrem e ao mecanismo de reparo. De maneira que eu sugiro você a consultar esses meus vídeos anteriores, que constam nessa lista dos aproximadamente 150 vídeos que eu elaborei. E se você quiser receber esses vídeos organizados, esse referentemente ao coronavírus, com uso relacionados com o reparo do DNA, com as mutações do DNA, que eu organizarei futuramente, você clica aí no botão referentemente à inscrição no canal, ou então aperta no sino disponibilizado pelo YouTube, que você terá os meus vídeos dispostos a você no momento em que eu dispuser na internet, e também organizados em playlistas futuramente. Assim, também um outro dado importante que cabe ressaltar nesse contexto apresentado pelo autor dessa alteração nessa glicoproteína spike, responsável pela ligação na enzima ACE2, ou seja, na enzima conversora da angiotensina 2, que é responsável pelo contágio, pela maior infecção do
desse tipo de coronavírus humano e que pode ter sido manipulado, segundo o autor, pela a doutora Xin? Acredito que não com a intenção de criar uma arma de guerra, mas na direção de ter estudado um potencial mediante a manipulação, a alteração dessa sequência de nucleotídeos referentemente a esses 4% que diferem do RATG13 em relação ao coronavírus humano, pesquisar uma maior infectividade, que de fato ocorreu. Também, relativamente a isso, é importante ressaltar que as mutações no direcionamento de uma seleção natural, seja no desenvolvimento de uma espécie, tais mutações elas ocorrem em questão de décadas, centenas de anos, milhares de anos, milhões de anos, de maneira que elas não são frequentes. E nesse contexto, a seguir, eu passo a apresentar basicamente os gráficos que ilustram o porquê desse autor acreditar que a doutora Xin manipulou geneticamente esses 4% que diferem entre o coronavírus humano e o coronavírus dessa espécie de morcego. De maneira que em tela nós apresentamos esses dois gráficos que ajudam a compreender a óptica do autor referentemente a considerar o RAT, ou seja, o coronavírus identificado nos morcegos presentes nas cavas de Urã, um dos tipos de morcego, RATG13, como sendo uma criação humana e não de origem natural. Comparativamente com esses dois tipos de coronavírus que são também identificados em morcegos e que apresentam uma origem natural. E nesses gráficos eles ambos ilustram em verde as mutações sinônimas e em vermelho as mutações não sinônimas. Lembrando que as mutações sinônimas são aquelas em que ocorrem alteração na sequência de uma base nitrogenada numa sequência, numa trinca, de maneira que tal alteração não implica em modificação na síntese do aminoácido, enquanto que as mutações não sinônimas são aquelas que ocorrem alterações nessa sequência de bases de maneira a alterar a síntese do aminoácido. De maneira que quando nós comparamos essas mutações sinônimas e não sinônimas nesses coronavírus de origem natural, que é o ZC45 e o ZXC21, nós constatamos que as mutações sinônimas, ou seja, aquelas que ocorrem espontaneamente, elas predominam referentemente às mutações não sinônimas. Contudo, elas obedecem a um padrão sincronizado de aparecimento dessas mutações, ou seja, tanto nas mutações sinônimas como nas mutações não sinônimas, a sincronização ela é evidenciada pela presença de escadas em que ocorre o aumento, posteriormente um platô, um aumento, platô, um aumento, um platô. De maneira que a proporção entre as mutações sinônimas e não sinônimas nesses coronavírus de origem natural é algo em torno de 5:1, ou seja, 5 mutações sinônimas para uma mutação não sinônima. Por outro lado, quando nós comparamos o SARS-CoV-2, que é o vírus de Wuhan, com esse vírus
identificados no morcego de Wuhan, denominado RATG3, nós podemos constatar também que ocorre um predomínio das mutações sinônimas em relação às não sinônimas. Entretanto, o padrão em que ocorrem essas mutações, ela não é sincronizado, ou seja, não obedece aquele crescimento, ou seja, aquele aparecimento das mutações sincronizado, ou seja, aumento, platô, aumento, platô, aumento, platô. Nós constatamos que nesses vírus ocorre em relação às mutações não sinônimas, a formação de um platô que permanece, de maneira que o percentual, a proporção entre as mutações sinônimas e não sinônimas é algo em torno de 44:1, evidenciando que essa relação, o aparecimento dessas mutações sugere manipulação humana em decorrência, ressalto novamente, de não haver sincronia entre as mutações sinônimas e não sinônimas comparativamente ao padrão natural em que se evidencia esse sincronismo, e também pela proporção referentemente a essas mutações, a proporção, melhor dizendo, ser bem maior quando se cruza as mutações do SARS-CoV-2, que é do vírus humano, com o RAT-G13, que é o vírus obtido no morcego, que guarda uma semelhança, cerca de 96% do seu genoma, e que 4% é atribuído à manipulação humana. Ou seja, seria, em outras palavras, o autor atribui à pesquisadora, a cientista, a professora do Instituto de Virologia de Wuhan, como uma fraude, uma fake news, um vírus criado em laboratório. De maneira que o autor, diante dos dados apresentados nos gráficos anteriores, ele se questiona qual seria a melhor maneira de interpretar esses dados. E o autor, segundo ele, uma conclusão segura é que entre o coronavírus humano de Wuhan e o RATG13, identificado nos morcegos, pelo menos um não seria natural. Ou seja, se um é natural, o outro não deve ser. Naturalmente, uma outra possibilidade é que nenhum desses vírus, tanto o vírus humano de Wuhan quanto o RATG13, identificado no morcego de Wuhan, e que o autor acredita que tenha uma manipulação humana da doutora Xi, em pelo menos 4% nos aminoácidos, nos nucleotídeos presentes no RNA desse vírus, o autor faz essas considerações. E ele acrescenta que essa origem natural é para acobertar toda essa atmosfera que envolve o desenvolvimento de uma arma biológica. E, de fato, segundo ele, esse vírus, ou seja, o SARS-CoV-2, ele é uma arma biológica que preserva sua origem natural, porque, segundo ele, foi utilizado 2 vírus identificados em morcegos que dão a essa arma biológica
a característica de uma natureza biológica. Finalmente, o autor ele apresenta outra premissa, por assim dizer, bastante interessante, em que desenvolve uma assumpção de que, com base em uma proteína presente na couraça, como nós vimos, de permeio à bicamada lipídica da couraça que envolve o coronavírus, que essa proteína E, proteína de envelope, do envelope que envolve o coronavírus, ela seria uma proteína resistente a mutações. De maneira que no processo natural evolucionário da seleção natural desenvolvida por Charles Darwin, essas mutações decorrentes dessa seleção natural, dessa evolução natural, em decorrência dessa resistência à mutação dessa proteína E, não ocorreria em um período reduzido de tempo. E segundo o autor, ele apresenta que tanto esse RATG13, que é o coronavírus, segundo o autor, criação da doutora Xi, e os outros dois coronavírus existentes também, identificados também em morcegos, como o GC45 e o ZXC21, todos os três apresentam a mesma estrutura genômica referentemente a essa proteína E. Contudo, ele ressalta que essa proteína E, essa estrutura genômica especialmente relacionado nessa fileira de nucleotídeos, demonstra que, com o passar do tempo, houve uma mutação nessa proteína G no decorrer do tempo. Por exemplo, abril 9, em 17 de abril, em 13 de abril, em 15 de abril, foram identificadas mutações que não é compatível essas mutações, a rapidez dessas mutações com a evolução natural desse processo de seleção natural decorrente da teoria do Charles Darwin para esse coronavírus RTG13. De maneira que os autores eles acreditam que esse coronavírus SARS-CoV-2 nada mais é do que uma arma biológica formada a partir desses dois vírus, ou seja, do ZC45 e do ZXC21, decorrente da semelhança entre as estruturas genômicas desses vírus com o SARS-CoV-2, que é o coronavírus humano de Wuhan, bem como em decorrência dessas mutações em um intervalo de tempo bastante reduzido, identificado nessa proteína E, proteína de envelope, proteína de membrana do envelope que constitui o coronavírus, que não é compatível essa rapidez com o processo evolucionário normal, tendo esse vírus adquirido uma natureza viral, uma natureza natural, ou seja, uma origem natural, de maneira que, sendo uma arma biológica, tal evolução nessas mutações dessa proteína E, ou seja, a proteína de envelope, essa rapidez é mais compatível com a origem
decorrente do desenvolvimento de uma arma biológica. Contudo, essa arma biológica, ela não deixa de ter a sua natureza, ou melhor dizendo, a sua origem natural, porquanto ela foi construída, ela foi desenvolvida, ela foi manipulada, teve a manipulação humana a partir de coronavírus, do genoma, do RNA de coronavírus identificados nos morcegos, na natureza, ou seja, repito novamente, o ZC45 e o ZXC21. Em síntese, nesse vídeo nós apresentamos a hipótese defendida pelo autor em que esse vídeo foi baseado, segundo a qual o SARS-CoV-2, a Covid-19, não teria origem em um coronavírus natural, tal como apregoada pela mídia acadêmica, pelo grupo de professores chineses, liderado pela professora Zheng Li, e pelos professores americanos e australianos vinculados a esse grupo. E o autor defende a sua tese, a sua hipótese, com base no fato de que a proporção de mutações referentemente a esses dois coronavírus, ou seja, o SARS-CoV-2 e o RAT-G13, a proporção ela é bem mais acentuada daquela que se identifica relativamente ao processo evolutivo normal, ou seja, a proporção entre esses dois vírus, o SARS-CoV-2 e o RAT-G13, é cerca de 45:1, enquanto que no processo evolutivo normal, essa proporção entre as mutações não sinônimas e não sinônimas é cerca de 5:1. De maneira que, com base nessa afirmação, os autores eles concluíram que se o RAT-G13 é um coronavírus natural, o SARS-CoV-2 não é um coronavírus natural. Ou se o SARS-CoV-2 é um coronavírus natural, o RAT-G3 não seria um coronavírus natural, porquanto, para essa proporção dar diferente da proporção constatada durante o processo evolutivo normal, um dos dois teria que ser não natural. E em qualquer uma das situações constata-se uma fraude, uma fake. Também os autores defendem o seu posicionamento com base no fato de que o SARS-CoV-2 ele poderia ser uma arma biológica construída a partir de dois outros vírus, o ZC45 e o ZXC41. Ambos propriedades, ou melhor dizendo, ambos estudados, arquivados pelas autoridades militares chineses vinculadas ao Partido Comunista, de maneira que esses dados levam a crer que o SARS-CoV-2 possa ter uma origem a partir desses dois vírus, porquanto há uma homologia de 100% relativamente à proteína E, que é uma proteína que, a despeito desses dois coronavírus estarem relacionados no processo evolutivo distantes, não próximos do SARS-CoV-2, a homologia entre essas proteínas, entre essa proteína E, apoproteína E, encontrada nessa couraça, nesse invólucro de permeio a essa membrana bilipídica, é de 100% entre o SARS-CoV-2 e esses dois vírus,
ressalto novamente que não estão evolutivamente próximos no processo de seleção natural. De maneira que leva a crer que o SARS-CoV-2 ele possa ter sido construído tendo por base esses dois coronavírus. Além do que, também é importante se ressaltar que um dado que vem ao encontro dessa teoria, dessa hipótese não natural do SARS-CoV-2, é o fato de que essa estrutura, essa apoproteína, essa proteína E, ela é resistente às mutações no processo evolutivo, na evolução, no processo de seleção natural. Entretanto, nessa pandemia se constatou, em questão de dias, semanas, mutações referentemente à estrutura do coronavírus identificada no início da pandemia e aproximadamente um mês e meio após. Então, a velocidade com que essas mutações ocorrem nessa estrutura sugerem também essa origem não natural para o coronavírus, ou melhor dizendo, que o coronavírus seria uma arma biológica tendo sido construída com base em dois outros vírus que apresentam, este sim, origem natural, quais sejam o ZC45 e o ZXC40.